falar o nome de Saulo de Tarso. Não precisava nem ver ele, bastava só o nome dele, já era uma coisa terrível. E Ananias relutou a princípio, mas Cristo disse para ele com todas as letras: vá e você vai restituir a visão a ele. E Ananias, como um temente de Jesus, como um seguidor, foi. Chegando nessa hospedaria, Paulo já estava esperando por ele, porque Cristo havia dito a ele que o Ananias ia ter com ele. E Ananias chega e realmente Ananias restitui a visão a ele. E ele chora muito, conversa muito com Ananias. Ananias começa ali uma doutrinação junto dele. E aí ele parte depois para um deserto, fica ali no deserto por um tempo, estudando, aprendendo. E com a mesma sabedoria, os mesmos conceitos que ele tinha com relação às leis de Moisés, ele adquiriu esses ensinamentos de Jesus. E ele, nessa época, ele resolveu voltar e contar tudo na sinagoga, porque ele falou assim: vocês vão ter que entender, porque eu sou Saulo de Tarso. Mas, infelizmente, não foi assim. Ele voltou, quando ele quis contar, já começaram a perseguir ele. Então, de perseguidor, ele virou perseguido. E ele, nesse momento, ele com os apóstolos, que a princípio ficaram meio receosos, mas aceitaram ele no grupo. E ele começa ali a divulgação do cristianismo. E se hoje nós somos cristãos, nós devemos a Paulo de Tarso. Ele foi o maior divulgador do cristianismo. E nesse meio tempo, desde que ele se tornou cristão, ele foi muito perseguido, mas muito perseguido mesmo. Foi preso inúmeras vezes. Foi chicoteado em praça pública, foi humilhado, ele passou por tudo que nós podemos imaginar, Paulo passou. E mesmo assim ele não fraquejou. Ele construiu igrejas em vários países, ele caminhou durante muitos anos. A trajetória dele era a pé, cavalo, de barco, fosse por fosse. Mas ele ia e levava a palavra de Jesus. E no final da vida dele, ele foi preso novamente, condenado, e aí ele teve a cabeça decepada. Esse foi o final dele. Mas ele tinha tanta luz, ele tinha tanta força, ele tinha tanto amor dentro dele, que o Carrasco, que era, nessa época, eram pessoas muito fortes, muito grandes, com apenas uma espadada, que eles decepavam com espada nessa época, a cabeça das pessoas geralmente já rolava. Mas com o Paulo não foi assim. Nem na hora da morte foi assim. O cara tremia mais do que eu estou tremendo agora, gente. Ele tremia com a barbaridade, e ele tremia tanto, e ele olhava para Paulo, ele não tinha coragem de fazer o que ele tinha que fazer. E Paulo olha para ele e diz para ele: cumpra o seu papel. Você está aqui para cumprir esse papel. E aí, esse soldado vai dar a primeira espadada e não corta a cabeça total do Paulo, ele tem que dar um novo golpe para poder decepar a cabeça do Paulo. Quem não leu, eu aconselho, porque é maravilhoso, é uma história lindíssima, e só uma pincelada por cima, mas leiam, é maravilhoso. Então a gente vai falar hoje desse sirvamos e avancemos. E ninguém serviu mais a Cristo do que Paulo. Ele foi um servidor exímio. E Jesus disse, o nosso mestre, né? Eu vim para servir e não para ser servido. Então imaginemos, Cristo que que foi esse nosso irmão maior, esse nosso mestre, que ajudou na construção, na aglomeração do nosso planeta, que é o governador desse planeta desde que é planeta, que cuida do planeta inteiro, que levou mais de 1000 anos para poder baixar da onde ele vive até ele chegar no planeta Terra, para aquele corpinho material que nós temos, foram mais de 1000 anos para Cristo chegar aqui. Então, imaginemos, né, a grandeza desse ser. Quem leu também a Renúncia sabe que, que Alcione, para poder chegar na Terra, foram 9 anos para poder baixar. Agora, imagina, Cristo foram mais de 1000 anos. Então, e aí Cristo vem e dá essa lição para a gente, né? Eu vim para servir e não para ser servido. Imagina nós, se Cristo veio para servir, o que a gente tem que fazer então?
A gente tem que trabalhar o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro. Então, vamos lá. E Paulo, nessa carta de Efésios, ele começa dizendo: servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Paulo de Tarso, para Efésios, capítulo 6, versículo 7. Então, a gente tem que lembrar disso aqui toda vez que a gente for servir. Toda vez que a gente for servir, a gente tem que lembrar dessa passagem. Nós temos que servir o nosso semelhante como se nós estivéssemos servindo a Deus. Essa é a diferença. Porque a maioria das vezes nós servimos como servindo no outro, humanos, normal. Muitas vezes fazemos por simples obrigação. Outras vezes a gente faz porque vê o nosso irmão fazendo. Mas a gente tem que fazer conforme Paulo está dizendo aqui. Ó. Servir como se nós estivéssemos servindo a Deus. Porque toda vez que a gente faz um trabalho, aqui na casa a gente sabe disso, toda vez que a gente está fazendo um trabalho, esse trabalho é designado à caridade e a gente faz isso com amor, a gente serve o nosso próximo como se estivesse servindo a Deus. E por que quando é entre nós, ou quando não é uma comemoração, ou quando não é um ato desse, a gente não faz da mesma maneira? A gente se esquece que tem muitos irmãos nossos que às vezes nos lembram da gente quando eles precisam. Muitas vezes a gente olha para o telefone e fala assim: esse meu irmão só me liga quando ele precisa de alguma coisa. É sempre assim, né? Mas, gente, isso é uma bênção. Imagina só. É nesse momento que a gente tem que lembrar, nós estamos sendo a tábua de salvação desse irmão nosso. Imagina a grandeza. Ele lembra de nós no momento de angústia dele, no momento de necessidade, no momento de aflição. A primeira pessoa que vem na mente dele é aquele: nossa, eu vou ligar para o Gilson, porque o Gilson é o único que pode me ajudar. Ele é o único que pode fazer isso por mim. E às vezes a gente pega o telefone e fala assim: esse bendito só me liga quando está precisando. Que jeito. Então vamos lá. A gente vai aprender muito. Temos muito tempo ainda. Se legislas, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios de Deus, nosso Pai, que conhece as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavado por tuas criações indébitas, sem recolheres todos os benefícios de tua gloriosa missão. Então, assim, se nós aplicamos a lei para o nosso próximo, nunca para nós, né? Porque nós temos sempre os conceitos de ter a lei, sempre a gente quer aplicar para o outro, mas para a gente nunca. Quando a gente faz isso e a gente segue os preceitos de Deus, a gente está agindo certo. Mas na maioria das vezes a gente não segue os preceitos de Deus e aí a gente está cavando esses abismos perigosos com as nossas próprias mãos e a gente vai jogar quem dentro daquele abismo? Isso é nós. Então todo cuidado é pouco quando a gente for legislar, né, sobre algum dos nossos irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor na estrada em que te movimentas na vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem poder desfrutar da função que exerces na tua jornada. A maioria de nós não somos bons administradores, né? Mas quando a gente consegue administrar alguma coisa e a gente faz isso com Deus na frente, funciona. Mas quando a gente não põe Deus na frente, nós vamos soterrar o nosso coração. Com que a gente vai soterrar o nosso coração, gente? Com todos os vícios. Orgulho, egoísmo, vaidade. É isso que a gente vai colocando dentro do nosso coração, que a gente vai soterrando ele. O nosso coração vai ficando cada vez mais duro, e a gente geralmente não vai lembrar de poder auxiliar nossos irmãos. Então, na hora que a gente for fazer alguma coisa, sempre, seja o que for, o menor que seja, vamos colocar Deus sempre na frente. Vamos fazer aquilo como a gente estivesse fazendo para Deus, para Jesus. E aí a gente vai fazer aquilo com muito mais amor. Se julgas o teu semelhante, mas não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, então vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda que acolhem a quantos precipitadamente aprecias. Gente, Deus conhece cada um de nós com todos os defeitos, com todas as virtudes. Deus sabe tudo da gente. Tudo. Então, se a gente vai julgar nosso semelhante, a gente tem que ter cuidado. Por quê?
Existem as particularidades dos processos em trânsito. Aonde é que estão esses processos? Na nossa consciência. É o nosso único juiz que vai nos julgar de verdade, a nossa consciência. Então, tudo isso que a gente fizer, vai estar aqui dentro. Se a gente vai julgar nosso irmão, a gente vai ter que ter muito cuidado com o que a gente vai julgar. Como que a gente vai julgar? Porque a gente geralmente busca logo a gente nunca põe ele dentro no sapato dele, né? A gente é sempre melhor, aquele irmão nosso está sempre cometendo coisas erradas, e a gente vai cair. Nesse mesmo precipício que a gente está botando ele, é onde a gente vai cair. E aí ele termina sem retirar para o teu proveito os dons da sabedoria, que a justiça concede em tua inteligência. Então, Deus deu essa inteligência para a gente. Para quê? Para a gente saber como que a gente vai agir. Então, a gente não pode esquecer disso. A gente tem que usar a nossa inteligência para poder fazer essa justiça. Porque uma coisa é justiça, outra coisa é vingança. Na maioria das vezes, a gente quer vingança. Quando a gente ouve falar de um crime bárbaro, de um estupro, de uma criança que foi assassinada, a primeira coisa que a gente vem na nossa mente é vingança. A gente chama de justiça, mas na verdade é uma vingança que a gente quer. E esse irmão nosso é um doente. E como a gente está nesse processo de mudança, né, o nosso planeta está passando de provas e expiações para regeneração, Deus está dando oportunidade para todos os espíritos. Gente, todos, sem exceção. Até aqueles que estão na profundidade, no umbral mais baixo, eles estão tendo a mesma oportunidade que nós. Se vão aproveitar essa oportunidade, como nós também, se nós vamos aproveitar, a gente não sabe. Devemos aproveitar. Porque o tempo está se esgotando, a chance está terminando. Aquele que não passar na prova, infelizmente, não vai reencarnar aqui mais. Se trabalhas na cor, no mármore, no verbo ou na música, sem traduzir em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de ter criado imagens delituosas para o consumo da mente popular. Ok. O que Paulo está dizendo aqui? Na cor são os artistas que pintam, né? Mármore, o escultor, no verbo, as pessoas que falam, nós que estamos aqui na frente falando, somos mais necessitados que vocês, gente, porque a gente tem que estudar muito para poder vir aqui, a gente ouve, estuda, põe, ouve, e a gente vem aqui, a gente ouve isso aqui umas 10 vezes, pelo menos. Então, se a gente não põe amor em tudo que a gente faz, né, o artista, o cantor, o compositor, eles têm que ter muito cuidado, porque tudo que eles fizerem, eles vão estar criando imagens para nós. Um cantor que põe uma música, uma apologia ao crime, apologia a drogas e tudo mais, gente, todo mundo é assim, não sou só eu, tenho certeza que não sou muito louco aqui. A gente está ouvindo uma música, na mesma hora a gente está criando imagem sobre aquela música, sobre o que a gente está ouvindo. Estamos vendo um filme, a gente está criando imagens sobre aquele filme. A gente está ouvindo música, a gente está assistindo um filme, a gente está criando imagens. Então, esses artistas, esses compositores e tudo mais, eles vão ser responsáveis por essas imagens. Porque o nosso cérebro, ele cria constantemente. Ele não para nunca. Então, eu estou ouvindo uma música, no mesmo instante eu estou criando. Quem é o responsável por essa criação? A pessoa que compôs aquela música. Agora, eu tenho a opção de ouvir aquela música ou não. Aí vem da nós, livre-arbítrio. Tem música, gente, que não vale a pena nem pensar em ouvir. Então, já não digo ouvir, mas não vale a pena nem perder tempo de pensar. Certos tipos de filme, dependendo do filme, da música que a gente ouve e tudo mais, é o tipo de espírito que a gente vai atrair para a gente. Se a gente coloca na nossa casa um filme de terror, daqueles bem cabeludo mesmo, vocês acham que a gente vai estar sozinho assistindo esse filme? Que tipo de espírito vai estar sentadinho ali do nosso lado assistindo esse filme? Aí a gente assiste esse filme, termina 11 horas, meia-noite, dorme até com luz acesa, né? Todo mundo fica com medo. Na hora que apaga a luz, começa a ter burro para todo lado. Então corre e acende a luz. Então para que assiste, gente? Eu não entendo. Bom, anyway. É um sofrimento, né, que a pessoa tem. Um sofrimento. A pessoa adora isso. E aí, nessa altura, a gente vai perdendo agora que enriquece os nossos sentimentos, porque a gente vai criando essas imagens tão delituosas, essas coisas tão delituosas, tão escuras,
que a gente vai perdendo os nossos bons sentimentos. Então, na hora que a gente for ouvir música, vamos selecionar a nossa musiquinha, na televisão, o nosso filme, e assim por diante. Se somos chamados na estruturação do mundo, sem o espírito da compreensão com o Senhor que ajudou e amou as criaturas até o sacrifício pessoal. Então, ele está falando de Jesus. Então, quando nós somos chamados para a estruturação desse mundo, gente, que mundo é esse que ele está falando? Planeta Terra? Não, gente. O nosso mundo está dentro de nós. Então, nós somos chamados para estruturar. Qual que é essa estruturação? Conheça-te a ti mesmo. Mude. Renova-te. A hora que a gente conseguir fazer essa mudança, o nosso planeta muda. Porque a Terra não vai mudar, ela vai continuar exatamente como ela está. Mas vai ser os nossos sentimentos que vão mudar. As nossas virtudes, o que a gente acha, o que a gente pensa, como que a gente quer auxiliar nosso irmão. Então, essa estruturação está dentro de nós, dentro de cada um. Cada um de nós tem o nosso mundinho, né? Cada um. E Jesus, mais do que Jesus fez, mais do que nos ensinou, gente, é impossível. Ele teve a coragem de se doar. Ele teve a coragem de se entregar e ser crucificado para nos ensinar. Então, a gente, na realidade, quando a gente não faz essa mudança, a gente vive entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo. E a gente não consegue ver claridade nenhuma. E ninguém. Porque se a gente não faz essa estruturação dentro de nós, nós vamos continuar com esses sentimentos maus, essa vibração baixa, a gente não vai conseguir ver claridade. Então, o auxílio começa em nós. A mudança desse planeta tem que começar dentro de nós. É a única maneira. E aí a gente vai conseguir servir para a gente poder avançar. Ninguém vai avançar sem servir, gente. Esquece. Imagina que Cristo, o que ele fez no Pentecostes? Lavou o pé dos 12 apóstolos. Imagina que é mais humildade, que é mais exemplo de humildade do que isso. É impossível, gente. Os ensinos estão há 2000 anos gritando por nós. Gritando. E a maioria das vezes que a gente faz, tá com os ouvidos. A gente não precisa ouvir. Ele já ensinou, já mostrou o caminho. E ele disse bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer ir a Deus? Tem que ser comigo. Vai ser fácil? Ele disse, pega a tua cruz e me segue. Então a gente sabe que não vai ser nada fácil. Amigo, a passagem na Terra é um aprendizado sublime. Todo mundo sabe que isso aqui é uma escola, da melhor qualidade. Uns estão mais elevados um pouquinho, estão num grauzinho mais alto, outros estão começando, mas é uma escola. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Se vamos sem nos prender e sem perder tudo. Então, tá aí. O trabalho é o que nos instrui, gente. Temos que trabalhar. Arregaçar as mangas e trabalhar. Sempre. Mas a gente tem que fazer isso sem nos prender e sem perder tempo. Porque tempo é o que a gente não tem. A hora é agora. Temos que começar a trabalhar já, nesse momento. O trabalho hoje. E eu digo para vocês que Jesus é um chefe que ele contrata constantemente. Tem trabalho para todo mundo. Aqui nessa casa eu tenho certeza que tem vagas abertas. Tem. Basta querer. Basta querer. E quando é que o trabalho vai chegar? Na hora que o trabalhador está pronto. A hora que ele sente vontade de fazer, vai chegar. Procure qualquer um trabalhador que eu tenho certeza absoluta que tem trabalho. Não acaba nunca, gente. A hora que não tiver aqui dentro, tem na nossa vizinhança, tem na nossa família e tudo mais. Em todos os lugares do Vale da Terra, temos recursos de ação para quem quer seguir adiante. Então, não vem me falar que aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do primeiro mundo que não tem como fazer caridade, porque, sorry, tem mesmo. Qualquer lugar da Terra que a gente pisar, tem alguém precisando de alguma coisa. Se não precisa de mais nada, ela precisa de um sorriso, de um abraço, de um ombro amigo, de uma orelha para ela poder falar, mas ela precisa. Então, tem trabalho. Se vamos em qualquer parte, mas sempre com boa vontade, com o Senhor e não as criaturas. E o Senhor nos levará para os cimos da vida.
Então, quando a gente realmente conseguir servir com essa vontade, com desejo, com amor, com Deus, Deus está pronto. Ele está ali, bonitinho, esperando por nós. Mas nós só vamos conseguir nos elevarmos quando a gente fizer isso, esse servir, quando a gente começar a trabalhar, como se a gente está trabalhando para Ele, de verdade. Não é só da boca para fora. Falar que eu trabalho para Deus, que eu trabalho para Jesus, é muito fácil. Eu posso chegar aqui na frente e gritar aos 4 ventos. Eu sou um trabalhador de Jesus. Mas o que eu realmente estou fazendo dentro do meu trabalho? Como que eu estou agindo dentro da minha casa espírita? O que eu faço lá dentro? O que eu faço na minha casa, com a minha família? Meu marido, minha esposa, meus filhos, meu sogro, minha sogra, principalmente minha sogra, né, gente? Então, é sempre assim. O que a gente faz? O que você está fazendo? Gente, eu não reclamo, porque eu tive uma sogra que foi uma mãe para mim, tá? A minha sogra foi a primeira. A segunda foi assim, uma madrastazinha, mas não foi. Mas é boa pessoa. É isso que Deus quer de nós. E Kardec vai perguntar para os bons espíritos, gente. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Bastava eles responder só que a natureza, não usava mais nada, né? O trabalho, não a necessidade, mas o trabalho é uma lei da natureza. Então, a lei da natureza é o quê? A lei de Deus, é uma lei imutável que não muda nunca. Então, o trabalho é uma necessidade. Eles deixaram bem claro. Então, gente, não tem como correr, não tem para onde correr. Podemos ficar aqui vagando na encarnação sem problema nenhum. E na próxima você vai trabalhar dobrado. Não tem. Aqui ninguém vai sair daqui sem pagar o último centavo. Ninguém, o menor que seja. Então, os espíritos respondem. O trabalho é uma lei da natureza. Por isso mesmo, é uma necessidade. Agora que vem, né, nós. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Então, na realidade, todo mundo sabe que a gente não precisa trabalhar o tanto que a gente trabalha. Para a gente sobreviver, a gente não precisa. Mas a gente quer uma casa nova, quer um carro do ano, quer todos os luxos. É errado? Não. Mas então não reclama que está trabalhando demais. Porque é o preço que a gente paga para ter os nossos mimos, para ter os nossos luxos e tudo mais. Não é errado querer ter uma casa nova, uma casa maior, num lugar bom, ter uma SUV nova, não tem problema nenhum. Todo mundo trabalha, tem esse direito. Agora, não pode reclamar que está trabalhando demais. E Kardec continua. Na pergunta 675, ele fala, só devemos entender o trabalho, as ocupações materiais? Não. Bem mais simples impossível, né? Não. O espírito trabalha assim como o corpo, e toda ocupação útil é um trabalho. A gente costuma dizer que quando a gente dorme, o nosso espírito sai e vai, né, para o plano espiritual. Não é verdade, gente. Nosso corpo dorme e nós vamos, porque nós somos esse espírito. Então não é o nosso espírito que vai, nós que vamos. O que a gente vai fazer no plano espiritual é o que a gente costuma fazer aqui na Terra. Vamos trabalhar, vamos estudar? Se nós trabalhamos no bem e tudo mais, e a gente estuda e tem vontade, vamos continuar fazendo isso no plano espiritual. As obras lá também não param. Agora, se aqui a gente procura só bares, lugares onde se drogar e tudo esse tipo de coisa, é para onde a gente vai, gente. No plano espiritual existe uma cidade que se chama Cidade do Pó. Não sei se alguém já leu um livro que fala sobre isso. Só nesse lugar só existe traficantes e viciados em droga. É a Cidade do Pó. É assim que chama o lugar lá. E é um lugar terrível. É só para essas pessoas. Então, é para lá que as conexões vão. É só desencarnado que vai para lá? Não. Encarnado também. Na hora que dorme, ele vai vazado para lá. É o lugar deles. É o lugar de quem vive no mundo das drogas.
Então, o que a gente tem que fazer por esses nossos irmãos? Orar, no mínimo. Pedir a Deus por eles, porque esse lugar é terrível. Existe um outro lugar para quem é viciado em sexo e tudo mais, que chama-se... Não, tem outro. É um lugar também que eu li nos momentos de obsessão, sexo e obsessão. Gente, é um lugarzinho meio triste. Não é muito bonitinho, né, não? Garanto para vocês, é um lugarzinho bem tristinho. E tem de tudo que vocês imaginarem nesse lugar, gente. Todo tipo de orgias que vocês possam imaginar. É como se fosse uma parte do livro que descreve como se fosse um carnaval com sexo explícito dos carros alegóricos e tudo mais, e com crianças, os pedófilos, só que não são crianças, gente. Não pensa que a espiritualidade vai deixar levar uma criança para lá, que não vai. São anãos, espíritos anãos, que são levados, escravizados, e que tem que ficar lá como se fossem crianças. Então é muito sofrimento, gente. A gente tem que orar muito. Por isso que eu disse que tem trabalho em todo e qualquer lugar que a gente for. A gente não precisa dar um passo de dentro da nossa casa para a gente trabalhar. A oração é muito forte. A gente auxilia, a gente pode mudar o mundo através da oração. Por que na época de Natal é a época que o mundo vive o maior ciclo de paz na época do Natal? Que as pessoas estão tudo com pensamento em família, em amor e tudo mais. É a época que o mundo dá uma respirada. Então, se a gente começar, se a gente criar o hábito de orar por esses nossos irmãos que vivem no mundo das drogas, no mundo do sexo, de vida, e os vícios em geral, nós vamos estar auxiliando muito. Os nossos irmãos suicidas, que a gente fez essa vibração tão linda para eles, esses nossos irmãos sofrem de uma maneira que a gente não consegue imaginar. Não tem como a gente imaginar o sofrimento deles. São 24 horas por dia sentindo a mesma coisa, a mesma dor, a mesma angústia, aquilo constantemente. Se ele deu um tiro na cabeça, ele está sentindo aquilo o tempo inteiro. O sangue escorrendo, as dores e tudo mais. Então, a gente tem que adquirir esse hábito de orar por eles. Outro grupo que a gente tem que orar muito é pelos nossos irmãos abortados. Os nossos irmãos abortados, a gente tem que orar muito. Porque a maioria deles chega de uma maneira, um sofrimento tão grande do outro lado, que muitas vezes ele tem que ficar internado para poder reconstruir o perispírito. Ele chega totalmente destruído do lado de lá. Então é um sofrimento que não tem tamanho. Então quando a gente for fazer uma oraçãozinha, vamos lembrar desses nossos irmãos e colocar eles também na nossa oração. Nessa parte que ele fala que toda ocupação útil, né, a gente vê também que muitas vezes a gente tem um familiar, tem um amigo, tem um vizinho que está doente. Não custa nada a gente fazer uma visita, dar um telefonema, fazer uma comidinha e levar. Há 2 anos atrás eu fui diagnosticado com câncer de próstata. Graças a Deus foi bem no início. Eu digo que a espiritualidade tem sido muito boa comigo. Porque eu não tinha sintomas, eu não tinha nada. E da noite para o dia eu senti vontade de ir ao médico. Sem nada, gente. Não tinha sintomas nenhum. E eu fui ao médico e eu fui diagnosticado com câncer de próstata. Graças a Deus eu não precisei fazer quimioterapia, nem nada. E aí eu tive que usar sonda por mais de 2 semanas. Eu fiquei em casa durante 3 meses sem poder trabalhar. E eu digo para vocês que nesses 3 meses eu praticamente não cozinhei na minha casa. Era difícil o dia que não tinha comida na porta da minha casa. Eu não estou dizendo comigo no supermercado, comprar, fazer uma sacolinha, não. As pessoas, muitos, eu não sei quem foi, chegavam, batiam na porta, até eu sair de onde eu estava e chegar na porta, chegava lá, não tinha ninguém. Mas estava uma sacolinha cheia de tapué com comida lá na porta também. Eu tive ajuda financeira, porque eu não tinha nem dinheiro para pagar aluguel.
Mas teve um irmão que chegou na minha casa e falou assim, olha, eu trouxe o dinheiro do teu aluguel. E aí? Então, a espiritualidade está sempre do nosso lado, o tempo inteiro. Eu recebi ajuda. O que eu tenho que fazer agora? Qual é a minha obrigação? Não porque eu recebi ajuda, mas porque Jesus já vem nos ensinando, gritando para a gente há 2000 anos. A gente tem que trabalhar, a gente tem que auxiliar, a gente tem que servir. Então, quando tem uma pessoa necessitada, eu sou o primeiro a querer ajudar, porque eu recebi muita ajuda. Agora é boa. Por que a gente fica estagnado, parado, estacionado, às vezes por uma existência? Eu digo mais, não é só por uma, às vezes por várias existências, por séculos, por milênios até. Primeira coisa, olha que lindo, porque nós estamos sempre lamentando. Isso é nosso, é bem nosso. A gente lamenta por tudo, a gente reclama por tudo. Está muito calor, está muito frio, está chovendo muito, não está chovendo. Nossa, eu trabalhei tanto hoje, estou sem trabalho. A gente está sempre lamentando, sempre reclamando. Isso faz com que a gente fique estagnado, porque a partir do momento que você está se lamentando, o seu pensamento está congelado, a partir do momento que você não avança. Então a gente tem que sair, a hora que vier esses pensamentos, muda o pensamento. Começa a cantar, faça qualquer coisa, mas não deixe esses pensamentos tomar moradia dentro de nós, para a gente poder avançar, porque senão a gente vai ficar parado. E às vezes, é que a gente está dizendo aqui, numa existência inteira. A gente pode perder uma existência inteirinha, só pela gente ficar lamentando. Pela perda de um ente querido. A maioria das pessoas espíritas já tem esse conhecimento, que a gente não perde ninguém, graças a Deus, né? Mas os nossos irmãos de outros segmentos, eles não têm essa visão ainda. Então, eles ficam estagnados, mas tem espírita que fica também, tá, gente? Tem muito espírita que, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, uma mãe perdeu um filho, ela não vai ficar se lamentando? Claro que vai. Qual a mãe que não? Mas ela não pode ficar parada. Chora a dor, cumpra o luto, caminha. Aquele espírito cumpriu o que ele tinha para cumprir, ele fez o que ele tinha para fazer. Agora é hora de você continuar, é hora de você ir adiante. Pela incompreensão de um amigo. Esse dói mais, né? Porque o amigo, a gente... Porque família, a maioria das vezes a gente não escolhe, né? A gente nasceu ali, quer dizer, entre aspas, a gente não escolhe, né? Mas o amigo a gente escolhe. E quando o amigo não nos compreende, muitas vezes isso deixa a gente realmente estagnado. Porque dói muito. Você está esperando uma coisa do teu amigo e, infelizmente, ele não faz. Ou vice-versa, né? Pela calúnia de um companheiro, por um casamento infeliz. O Espiritismo, gente, não aconselha, não é a favor de divórcio, mas viver dentro de um casamento infeliz não funciona. Dependendo da situação, o melhor caminho é o divórcio, para que não aconteça uma coisa pior. Porque muitas vezes começa com agressão verbal, vira com uma agressão física, chega até a ocorrer assassinatos. Então, antes que isso aconteça, assassinato ou suicídio, porque tem muita gente que sofre tanto, acaba suicidando. Antes que isso aconteça, divorcia. Melhor divorciar. Por não sermos ricos o suficiente de trabalho que nos compete, assim nós não temos dinheiro para as boas obras. A gente sempre pensa isso, né? Quando eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso. Quando eu ganhar na Mega Milha, eu vou ajudar muita gente. Tem até o caso de um espírito que ele vivia falando isso. A hora que eu ganhar na Mega Milha, eu vou ajudar muito a minha casa espírita, mas eu vou fazer tanta coisa. Ele ganhou. Mas ele esqueceu da promessa. E a hora que ele desencarnou, que ele chegou do lado de lá, o desespero, o remorso, ele não podia ver um médico que ele já se incorporava para pedir, pelo amor de Deus, para ir falar com a família dele para fazer a doação. Bom, gente, vocês acham que a família vai acreditar? Você acha que a família vai querer tirar e doar? Não. Foi ele que prometeu. Não é a família dele. Esse casamento tem até a história daquela nossa irmã que ficou casada por 50 anos e ela desencarna.
Ela chega do outro lado de lá, toda feliz, e diz, ai, graças a Deus, suportei meu marido por 50 anos, estou livre dele agora. Aí diz que ele fala para ela, tá, mas agora você vai voltar a casar com ele para aprender a amar. Não tem chance. É melhor amar nessa. Por não termos a compreensão de nossas famílias. Isso é mais fácil a gente entender, porque a gente sabe que onde está o credor, está o devedor. Então, a família não nos compreendermos é fácil. Porque isso é realmente a diferença, né, dentro das famílias é exatamente essa. Então, o que a gente vai ter que fazer? Trabalhar essa incompreensão para a gente não ficar estagnado. É por nos escandalizarmos com os defeitos do próximo. Isso é o que a gente faz assim de melhor. Não podemos ver um andando meio tortinho ali, que a gente já está falando dele. Ficarmos congelados nos erros que cometemos e assim menosprezamos as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. Errou? Vou ficar aqui, parado no erro, chorando? Levanta e caminha, gente. Não para. Levanta, errou. O ontem já passou. Não tem como você voltar e fazer de novo. Mas como diz o Chico, você pode fazer um final diferente. Então, o erro que você fez ontem, você fizer o bem amanhã, esse bem que você fez amanhã pode apagar o erro que você fez ontem. Então, o trabalho nos auxilia nessa hora. O passado guarda as virtudes da experiência, mas nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. Eu amei essa frase. Por quê? O passado nosso é as virtudes da experiência, porque a gente errou, a gente cometeu vários erros, então aquilo serviu de experiência, que é a nossa virtude. Porém, a gente não pode ficar congelado ali naquele erro. Nossa, eu errei semana passada, eu fiz aquilo, porque esse passado não vai nos levar para o futuro. O que vai levar para o futuro é o bem que a gente fizer. Esses erros que nós cometemos, eles só servem de experiência. Não nos ajuda em nada para a gente caminhar para o futuro. Desde que a gente não cometa esses erros mais. Então, a nossa vontade, o nosso desejo tem que estar nisso. A contrição. Isso é o propósito firme de não mais pecar. A saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não deve representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Então, saudade é bom. É bom a gente sentir saudade, mas não ficar pegado na saudade. Nós que estamos aqui, que temos nossa família no Brasil, muita gente fica aqui o tempo inteiro falando que queria estar lá, que queria estar lá. Para que veio para cá? O que está fazendo aqui, gente? Está se prendendo aqui. Então não está resolvendo nada, ela está aqui. Ela está aqui só pelo material da doença. Paulo de Tarso, que conheceu os terríveis aspectos do combate humano na intimidade do coração e que subiu às culminâncias do apostolado do Cristo, nos dá um roteiro seguro de aprimoramento. Então, o que eu disse lá no começo, ninguém melhor do que Paulo de Tarso para nos guiar. Se nos apegarmos a tudo que o Paulo fez por nós, a gente vai avançar muito. Muito. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Então, a gente ficar preso ali no passado não vai nos levar a lugar nenhum. Nós sabemos, nós somos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. Nós vamos ser os seres perfeitos um dia. A gente não pode ficar parado ali. Quanto mais tempo a gente ficar parado, mais vai demorar para a gente atingir a nossa perfeição. Eis o aviso cordial à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus Cristo e caminhemos sempre para diante. Ninguém progride sem renovar-se. É impossível, gente. Impossível. A única maneira da gente progredir é nos renovando, é nos melhorando. Se não nos melhorarmos, nós vamos ficar aqui. Sem nenhuma chance da gente mudar. Existem planetas maravilhosos esperando por nós. Mas para isso a gente tem que renovar. Nós temos que servir, avançar, renovar para a gente poder chegar lá.
Todos os espíritos tendem à perfeição, o que eu acabei de falar. Né? E Deus lhe faculta os meios de alcançá-los pelas provações da vida corporal. Mas em sua justiça ele concede realizar essas novas existências, em novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então Deus é tão bom, gente, tão justo, tão maravilhoso, que tudo que a gente teve programado, tudo que a gente veio para fazer, se chegarmos aqui e a gente não conseguir fazer, a gente volta e faz de novo. A única coisa que ele quer é que a gente continue tentando. A espiritualidade maior já deixou bem claro que tudo que a gente fizer de bom vai servir para a gente. Mas se a gente não fizer nada, mas nos esforçarmos para fazer, mesmo que a gente não consiga fazer, mas se a gente está colocando empenho, está colocando esforço em cima daquilo, é o que vale. Então, esse esforço, é essa vontade de fazer que a gente tem que ter. Mas é uma vontade verdadeira, pura, que a gente tem que ter. Isso que nos diz foi Allan Kardec. E o Chico, ele afirma que os espíritos de luz, eles comparam o planeta Terra a um grande berçário com crianças dormindo. Essas crianças precisam acordar e deixar o berçário. Isso foram os espíritos de luz que falaram. Quem são essas crianças que estão dormindo, gente? Espíritas não é, né, gente? Todo mundo acordadinho, né? Somos nós, gente, essas crianças. Precisamos acordar. A gente tem que sair desse berçário. O planeta Terra é como se fosse um berçário. Nós estamos aqui investigando ainda. A gente tem que sair daqui. Porque um dia, daqui a milhões ou bilhões de anos, a Terra vai deixar de existir. Mas nós não podemos estar aqui esperando o fim dela. A gente tem que estar bem longe daqui. Porque vai chegar uma hora, a Terra não vai nos oferecer mais nada. Tudo que a gente tem para aprender aqui, vai chegar uma hora, a gente vai ter aprendido. Então, não tem mais por que estar aqui. E aí é a hora que a gente vai avançar mais rápido. Mas enquanto a gente tiver esse corpinho pesado aqui, arrastando e tudo mais, é a hora mais difícil. Mas a gente tem que se esforçar. É a única maneira. A reencarnação é Deus dizendo: volte à Terra, meu filho, recomece outra vez de onde você parou. Conserte o vaso quebrado, reconquiste o amor passado, aprenda com teus erros, progrida e seja feliz. É isso que Deus quer de nós. Ele não nos culpa. Muita gente, a gente ainda traz dentro de nós, na maioria de nós com certeza veio do catolicismo, e a gente tem sempre dentro de nós essa coisa de... Deixa eu ver qual é a palavra. Do perdão, que a gente vai ali, fala confessa com o padre, e a gente tem esse perdão. Isso está tudo resolvido. Não é assim, gente. O perdão é importante. Mas para quem que a gente pede perdão na vida? Para quem a gente ofendeu. Não é isso? Então, se a gente ofendeu, a gente pede perdão. Deus se ofende com a gente? Então, para que a gente tem que ficar pedindo perdão para ele a cada 2 minutos? Não tem necessidade. Ele não se ofende com a gente. Ele sabe. Quando ele nos criou, ele já sabia que a gente ia ser assim. Então, ele está tranquilinho. Então, nós temos que nos esforçar, começar a acertar mais, errar menos, para não ter que ficar pedindo perdão o tempo inteiro. Nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir. Sempre. Tal é a lei. Essa frase está no túmulo do Kardec, mas ninguém sabe realmente de quem é essa frase. Mas mais perfeito do que isso, não tem. Está no frontispicio do... Então tá lá. Para a gente encerrar. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo de Tarso. Então, a gente ficar preso ali atrás não vai resolver nada. É avançar sempre. Por hoje é isso, gente. Muito obrigado pela paciência de vocês por terem ouvido e que Deus abençoe a todos.